amigo ligado na TV Plural, canal 3 da NET e o telespectador que nos assiste pela TVT em todo o Brasil. Estamos começando o nosso primeiro Brasil Consciência, programa produzido, realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia. No programa de hoje, nossa estreia, nós vamos trazer um tema importante e urgente. Um patrimônio do Brasil está para ser entregue ao capital internacional. A Embraer, com 50 anos de existência, pode ser vendida. Para falar sobre esse assunto, temos aqui conosco a economista do Diese, Renata Belzunces, e também o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, Herbert Claros, que também é funcionário da Embraer. Muito bem, a discussão sobre a venda da Embraer se arrasta há algum tempo. Para que você ligado na nossa programação possa se situar, vamos ver agora um resumo do que aconteceu desde o ano passado. O namoro entre a gigante norte-americana Boeing e a Embraer começou em dezembro do ano passado. A aproximação teria sido uma resposta ao negócio fechado entre a francesa Airbus e a canadense Bombardier. A Airbus e a Boeing são as principais fabricantes de avião do mundo, com a americana levando ligeira vantagem à frente. Em terceiro lugar está a Embraer, que disputa a posição contra a Bombardier, quarta colocada. Enquanto Boeing e Airbus têm excelência na produção de aeronaves grandes, a Embraer e a Bombardier são fortes no segmento de aviões regionais, com capacidade entre 70 e 100 passageiros. Os aviões regionais são a grande vedete da aviação mundial nesse momento, e segundo a estimativa da própria Embraer, o mercado deverá absorver aproximadamente 6.400 jatos desta categoria nos próximos 20 anos. Após muita especulação, no último dia 5 de julho, Boeing e Embraer anunciaram um acordo para a formação de uma joint venture, na qual a empresa americana será dona de 80% e a Embraer ficará com os 20% restantes. O acordo exclui a área de defesa da Embraer e a aviação executiva, que continuará em poder dos acionistas, incluindo o governo brasileiro, que possui uma ação de classe especial, a chamada Golden Share. Com ela, o Brasil tem poder de veto sobre decisões estratégicas, como é o caso da transferência de controle acionário. Porém, segundo informações divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo, o governo Michel Temer já teria aprovado o negócio. O anúncio, no entanto, ainda não foi feito para evitar desgastes e críticas durante a eleição. O Estatuto da Embraer prevê que, após a comunicação formal ao governo brasileiro, o presidente Michel Temer terá 30 dias para decidir se aprova ou se veta o negócio. Para a gente começar o nosso bate-papo, quero chamar aqui os nossos dois entrevistados e fazer uma pergunta simples. Herbert e Renata, por que a Embraer está sendo vendida? Bom, em primeiro lugar, Edmond, agradecer o convite em nome do Diese. E sim, essa é uma pergunta que todos nós temos nos feito, porque a companhia não está em uma situação financeira em que essa questão esteja realmente colocada. O mercado, como você mesmo já anunciou, existe um mercado já estabelecido para essas aeronaves e um crescimento muito grande da aviação regional no mundo todo. Também existe o outro produto, o KC-390, que vem a ser o substituto de uma aeronave, o Hércules, e que tem também um mercado sendo projetado com muitas boas perspectivas. Então, essa pergunta, ela parece simples de ser respondida, mas ela não é simples de ser respondida considerando todas essas questões. Não é possível entender essa venda se não for num contexto até geopolítico um pouco mais amplo do que uma simples operação comercial. Qual é o interesse que a Boeing tem em relação à Embraer? E o que ganha e o que perde a Embraer com o fato de ser vendida, de ser incorporada, um dos seus segmentos ser incorporado pela Boeing? Para mim não é clara a resposta a essa pergunta. Eu acho que para muita gente não é. Antes de chamar, vamos conversar com o Herbert agora, gostaria de pedir, já estamos aí com a arte que eu gostaria de mostrar. Essa foi a arte que foi distribuída pela diretoria da Embraer aos funcionários. A figura mostra aí para vocês que estão vendo em casa
como é que vai ser a divisão, o organograma das duas empresas e dessa nova empresa que vai surgir. Então você tem lá no comecinho do organograma os acionistas, né, ou seja, os donos de fato da Embraer. Ali na mesma linha, né, da Embraer você tem o governo brasileiro por meio das ações Golden Share e lá do outro lado a Boeing com 80% das ações e todo o poder decisório em cima dessa nova empresa. Herbert, você que está lá em contato com os trabalhadores, vivenciando o dia a dia da fábrica, havia alguma coisa no radar antes de dezembro do ano passado? Na verdade, existia sim. Na verdade, a Boeing vem namorando essa situação, vem se aproximando da Embraer há um certo tempo. Ela, inclusive, tem um programa de parceria tecnológico com a Embraer para desenvolvimento de biocombustível, inclusive aqui no São José dos Campos, a partir do Parque Tecnológico. A Boeing concorreu, na verdade, né, para o fornecimento dos caças brasileiros, né, perdeu para a sueca Saab. E desde então, desde quando a Boeing perdeu essa relação, essa possibilidade de vender os caças, ela ficou um pouco mais, aumentou ainda mais o interesse sobre a Embraer, porque é óbvio que ao entrar no mercado dos caças, ela teria uma relação com a Embraer. E aí, ao perder isso, ela olhou de outra maneira. Quando surgiu a compra, né, no meio do ano passado, da Bombardier com a Airbus, esses rumores ficaram maior dentro da fábrica, dentro do chão de fábrica, se comentou mais isso. Inclusive, na própria imprensa se especulava, olha, se a Bombardier e a Airbus estão se juntando, é possível que a Embraer e a Bombardier é natural Boeing. Imaginar isso até, né? Do ponto de vista do que é a discussão do monopólio, né, no capitalismo hoje, a junção de grandes empresas, se a Airbus, que é uma gigante, adquiriu uma empresa do ramo da aviação regional, que é a Bombardier, a outra que vem na cabeça é a Embraer. Então, se imaginou sim. Acho que não passou pelas cabeças, até da imprensa especializada, que a Boeing fosse atrás de uma empresa chinesa ou russa. Acho que ela ficou meio claro que seria a Embraer. Vamos dar uma olhada nesse gráfico, a receita por área da Embraer. A aviação comercial corresponde a 58% da receita da empresa. Aviação executiva, 25%, defesa e segurança, 16%, e aí outros, né? Porque para quem não sabe, a Embraer também faz sistemas, faz softwares, faz integração de sistemas, inclusive, possibilitou lá essa receita de 1%. Um ponto a ser esclarecido, a ser deixado claro, que 58% da receita, mas é 90% do lucro. Não é isso, Herbert? É isso mesmo. E qual que é a opinião de vocês como sindicato, né? Vocês que representam os trabalhadores, qual que é a opinião de vocês sobre essa negociação, a Boeing vir aqui e levar o filé mignon da empresa? Acho que os próprios números já demonstram o quanto a gente perde, né? A aviação regional, a aviação comercial da Embraer é o grande filão, é o grande filé mignon, né, da Embraer, é o que dá lucro. E não é à toa esse interesse da Boeing sobre esse segmento. A Boeing não tem nenhum interesse, por exemplo, sobre a área executiva. Essa nós temos certeza. A aviação executiva ela não tem interesse. A Boeing tem sim um interesse na aviação militar. É importante esclarecer isso. A Boeing, na verdade, no primeiro momento, em dezembro do ano passado, o interesse da Boeing era adquirir a Embraer de conjunto. E na nossa visão, o que ela iria fazer depois que executiva era simplesmente descartar, como ela fez com a Douglas nos Estados Unidos. Bom, por conta da questão diesel, né, da questão política, a aviação militar ficou de fora por enquanto, por questões políticas, e aí ela fica só com a aviação comercial. Mas é isso. Na nossa visão, é um crime entregar a Embraer a uma norte-americana como a Boeing. E o segundo crime é o que fica da Embraer, porque muitas pessoas, inclusive especialistas veicularam na imprensa, não, a Embraer continuará existindo no Brasil, vai ter a área de defesa e a aviação e a executiva. Isso não sobrevive sozinho. Então, a grande questão é essa. Se 90% do lucro da Embraer advém da aviação comercial, os outros 10% de lucro é insuficiente para sustentar a Embraer que vai ficar. Então, nesse cenário, nós temos a Embraer que vai ficar, tem uns dias contados para falência, e a Embraer que está indo para a Boeing vai continuar dando lucro, não gera mais lucro para essa empresa, é para a norte-americana.
Legal. Vamos ver agora a opinião do Marcos Barbieri, ele é professor da Unicamp, e do Roberto Bernardes, que é da Faculdade de Engenharia Industrial da USP. Eles estiveram em São José dos Campos para falar a respeito da venda da Embraer, numa audiência pública na Câmara. Vamos ver o que eles pensam a respeito disso, na questão, nesse paralelo com o mesmo negócio feito pela Bombardier. Por mais que as duas empresas, né, a imprensa chame de uma joint venture conceitualmente definida é um empreendimento conjunto entre duas empresas. Uma joint venture, geralmente ela é firmada entre uma linha de produtos, um tipo de segmento de mercado, né? E tecnicamente, no caso da Embraer, não é uma joint venture. Eu diria que é uma takeover, ou seja, é uma transferência de controle acionário. Então se nós pegássemos o caso da Airbus, e, da parceria da Airbus e da Bombardier, né, esse contrato foi feito em cima de uma linha específica de produto, em que a Airbus tem 51%, mas a Bombardier, mais o governo de Quebec, de Montreal, tem uma outra porcentagem. Então, ali você não tem uma transferência de controle acionário, ali sim é uma joint venture em cima de um produto. A Bombardier transferiu para a Airbus. Era uma área que para ela é o projeto de aviação comercial que concorre com a Embraer, mas para a empresa Bombardier, ela representava uma área muito pequena. Além do que era um projeto que a Bombardier tinha investido recursos muito elevados, estava tendo prejuízo nessa área, tendo problemas nessa área. E o outro ponto, mesmo na Bombardier, sendo uma área deficitária, problemática, que estava com baixas perspectivas, mesmo assim, ainda eles exigiram determinadas contrapartidas. A província de Quebec entrou só ela com 16% dessa operação. Para quê? Para poder ter garantias de emprego, de preservação da empresa lá. Aqui no Brasil, se eu associar a parte da Embraer, que segundo o memorando de entendimento vai ficar com a Embraer, em torno de 20%. Sem nada que foi colocado ou apresentado até agora que dê alguma garantia real de que se preserve o mínimo no Brasil nos próximos décadas. Tá aí então a opinião dos dois especialistas que estiveram aqui em São José dos Campos, bem diferente do que a gente tem visto aí na imprensa. Ô Herbert, o que vocês, né, Renata, Herbert, o que vocês acham que causa essa distorção aí entre as opiniões? Vários jornais, alguns jornais que eu acompanhei, anunciaram o negócio até com certo entusiasmo, né? Na minha visão é porque, de fato, alguns veículos de imprensa, com todo respeito, notificam sem fazer um estudo. Porque esses próprios dois professores que acabaram de falar não são, vamos dizer, com todo respeito, não são professores do campo dos trabalhadores, do sindicalismo, ou da esquerda ou da direita. São professores técnicos e estão fazendo uma análise técnica sobre o mercado, sobre essa questão. Então, se a imprensa, a grande imprensa, buscasse as informações de professores mais concretos sobre o negócio, teria uma outra opinião com certeza, como os dois professores acabaram de elucidar. Você acha isso, Renato, que é falta de pesquisa? De pesquisa dos órgãos de imprensa? Eu acho que também aliaria a isso também um pouco de um interesse mesmo de reproduzir o próprio discurso da Boeing. É necessário que as pessoas saibam que, por exemplo, a Câmara de São José dos Campos não conseguiu aprovar a realização de uma audiência oficial e existem relatos fortíssimos de que foi recebido pressão da companhia. Assim como também aconteceu no município de Jacareí, que como nós temos uma conurbação aqui em Jacareí, São José dos Campos, muitos trabalhadores vêm de outros municípios, e Jacareí é o maior deles, para trabalhar na Embraer, que esses trabalhadores também podem vir a ser afetados. Então existe sim uma pressão. Todas as grandes companhias, elas trabalham a sua imagem nos órgãos de imprensa. A Embraer ela não é diferente, e ela vem fazendo isso muito bem há 50 anos. Nós temos uma família de jatos que é um sucesso. Na última feira importante de aeronáutica, vendeu 300 unidades. Para a gente ter uma ideia, nós temos só do Z2, a família de novo jato comercial da Boeing, da Embraer, nós temos apenas 3 em operação, porque eles estão sendo vendidos e entregues esse ano, e já temos um nível de encomenda de 360. O aeronave concorrente
que é o C-Series, que é agora da Bombardier, que agora já está no portfólio da Airbus como A220, ele foi lançado em 2016 e ele tem cerca de 400 aeronaves encomendadas. Ou seja, nós acabamos de lançar uma família de aeronaves e a gente já tem quase o mesmo nível de encomenda de um produto que está no mercado há mais de 2 anos. E as encomendas, elas ocorrem até mesmo antes do lançamento, antes de que a aeronave voe. Legal vocês falarem isso, né? Essa questão aí da Bombardier com a Airbus. Vamos dar uma olhada, a gente vai conversar agora com o Wagner Montes, ele é cineasta, mora lá em Vitória, no Canadá, e vai nos passar aí um relato de como que o canadense viu a negociação entre a Airbus e a Bombardier. Vamos assistir. Aqui no Canadá, a joint venture entre Bombardier e Airbus tem sido vista com bons olhos. As pessoas que a gente conversa aqui e as notícias que a gente lê no jornal, eles tratam dessa situação como sendo uma forma de fortalecer a Bombardier frente ao mercado norte-americano. Eles têm um respeito muito grande pela Embraer, eles consideram a Embraer um principal concorrente e eles acreditam que com o reforço da Airbus, a Bombardier se torna mais capaz de entregar preços mais baixos e tem uma vantagem competitiva muito grande com relação à Embraer fazendo isso. E para o governo canadense existem 2 vantagens principais. Uma é o governo conseguir ter acesso ao mercado europeu, que isso a Airbus está garantindo já temos contratos aí em andamento aí da Bombardier já facilitados pela Airbus. E a segunda, uma menor dependência com os Estados Unidos, que hoje corresponde a 80% da economia canadense gira em prol dos Estados Unidos. Então, para eles é importante ter uma certa independência. Obrigado, Wagner. Um abraço para você. Obrigado por ter nos atendido. Mas interessante também saber que o canadense tem essa visão, digamos, nacionalista, ufanista, que aqui dizem que é ultrapassada, né? Eles querem se fortalecer perante a dependência que eles têm lá com os Estados Unidos, né? Tem uma fronteira entre os 2 países enorme e o Wagner nos falou que eles veem com bons olhos a iniciativa, mas vê com bons olhos diante de uma iniciativa que foi bem diferente, né? Não, até assim, é até interessante a gente discutir isso, porque até liga com a pergunta anterior que você fez sobre a questão da imprensa. Somente no Brasil, esse negócio está sendo tratado como vantajoso. Em todos os outros países que fabricam aviões, essa possibilidade de entrega de uma empresa para a Boeing é impensável. A gente discute isso porque é muito interessante. Nós fizemos visitas em Brasília, e numa das reuniões que eu tive com um secretário da Casa Civil, eu fui bem claro para ele, falei, na boa, porque a Embraer usa um argumento de que se a Embraer não for vendida para a Boeing vai procurar a chinesa Comac, ou se não a russa Sukhoi. E eu fui bem claro para o cara do governo discutindo esse tema, falou, na boa, nunca o chinês, o Putin, vai entregar uma empresa sua de aviões para os Estados Unidos. A Boeing só está procurando os Estados Unidos porque nós temos um presidente Temer entreguista que não vê como nacionalista a questão do país. Então, de fato, o que falta no Brasil é um pouco mais de nacionalismo, de defender aquilo que foi construído durante 49 anos. Legal. A gente vai para um rápido intervalo, mas já a gente volta com muito mais sobre esse assunto. Fique ligado.